Quando o seu segundo filho chegou, o seu filho mais velho parou de ser criança para virar uma paisagem? O seu filho mais velho ele precisa gritar, ainda que em silêncio, para ser notado ali no canto da sala? Eu me chamo Cíntia Moreira, estou aqui para contar mais uma parte da minha história. Estou aqui abrindo a minha biblioteca de memórias para você e provar que o seu passado obscuro pode se transformar em poder. Bom, a minha história, ela começa aqui em São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo e fui imediatamente para Januária, uma cidade do interior de Minas Gerais. Lá, eu me lembro que em torno dos 3 anos de idade, eu ficava bastante nas casas das pessoas para ser cuidada, enquanto os meus pais faziam atividades diversas da vida cotidiana deles. Bom, eu me lembro que eu morei ali no bairro da Cerâmica, numa avenida bastante conhecida e bem movimentada. E nessa época de 3 anos de idade, a minha mãe estava gestante do segundo filho dela. O segundo filho, porém o primeiro filho homem, o que ela tanto desejava. Bom, eu lembro que ela me pedia para ir até uma quitanda que ficava na mesma avenida, a poucos metros ali da minha casa, com 3 anos de idade, para buscar Fanta, que era uma bebida que ela adorava nessa gestação. O que acontece é que em nenhum momento ela se preocupou com o risco que ocorria indo até essa quitanda. Na verdade, não era bem uma quitanda, era um bar. E tinha uns puxadinhos ali, pra lá, com algumas coisas de casa. Eu ia até lá, comprava aquela embalagem de 2 litros de Fanta e trazia quase que tropeçando aquele litro para ela. Em nenhum momento a minha mãe narcisista pensou o que poderia acontecer comigo ou se preocupou que poderia não voltar, poderia ser atropelada ou qualquer outra coisa ali. Mas o fato é, o importante é o meu desejo e não a minha responsabilidade. Normalmente, eu ficava bastante na casa de uma senhora que era praticamente de frente com aquela nossa casa, enquanto os meus pais saíam. Eu lembro que meu pai, ele trabalhava demais. Né? Já a minha mãe, eu não me lembro do que ela fazia naquela época. Eu sei que me deixavam ali, chorava muito, eu chorava demais porque eu não queria sair dos braços dos meus pais. E muitas vezes eu dormia na casa dessa senhora. Agora, não me lembro se eles me buscavam, era muito tarde da noite ou se realmente era no dia seguinte. Não me lembro, sempre que eu adormecia muito lá. E alguns dias também eu ficava um período grande, não só a parte noturna, mas um período grande do dia. Essa senhora tinha um marido que era um senhor que eu lembro que ele brigava demais comigo e me rotulava. Mais uma pessoa que me rotulava, colocava traços limitantes para uma criança de 3 anos de idade. Um dos nomes que ele me chamava era de Malina. Você é uma menina muito malina, porque eu mexia em tudo. Aquilo carregava um peso, eu não sabia do significado daquela palavra, mas aquilo carregava um peso para mim que vocês não fazem ideia. E esse casal, eles tinham alguns filhos, e eu me lembro que tinha uma filha, possivelmente a mais nova, mas já adulta, também brigava demais comigo. Não me lembro exatamente das palavras, mas ela brigava muito comigo, né? E onde me deixava bastante assustada.
Até uma época que, é, ao longo desses relatos, vocês vão perceber que eu venho para Minas, vou para São Paulo, vou para lá, volto para cá. Então, é muito lá e cá. Mas eu percebo que quando eu vim morar em São Paulo, de vez, entre aspas, e um dia que eu fui passear nessa cidade de Minas, Januária, eu já tinha em torno de 16 anos e eu acabei encontrando com a filha dessa senhora no mercado aberto. E aí ela cumprimentava minha mãe também. E nessa época eu lembrei do que ela falava e fazia comigo. Eu contei para minha mãe, mas eu não me lembro o que foi. E a minha mãe simplesmente não ligou. Ela ignorou a dor que eu havia colocado ali para ela. Então tá bom, né? Como tantas outras vezes, eu não tinha o que fazer, engoli seco e continuei a vida. Pois bem, retornando à história, eu lembro que eu gostava bastante dessa senhora, eu só não me sentia confortável com o marido e a filha dela. Meus pais não falavam para onde eu ia um dia, que horas que viriam me buscar, apesar de uma criança. É possível que você fale sim com seu filho do jeitinho que ele consiga entender que você vai voltar. Que você não deixe ele também ali aos prantos e saia como se escondido ou como se nada tivesse acontecido. Porque é muito doloroso para uma criança saber que ela está sendo deixada. O sentimento de abandono ali é muito forte. As pessoas que eu mais amo na vida estão me abandonando. Eu não sei quando que voltam, eu não sei nem se voltam. É bastante duro. Você tem esse cuidado com seus filhos? Você tem esse amor, você tem esse afeto e a sensibilidade de se abaixar até a altura deles e conversar, falar que você voltará. Se possível, para onde você vai, por que você não está levando? Gente, isso é um início de registros muito impactantes na vida da criança. E isso se transforma numa sombra psicológica muito grande. E que essa sombra, quando não é resolvida, ela vem bater na sua porta de diversas maneiras no futuro. Diversas. E aí você vai culpar quem? Terceiros, não a você mesmo. Porque eu sei que com os estudos do professor Hélio Couto, de Carl Jung, professora Mabel Cristina Dias, a gente sabe que colapsamos a nossa realidade. Mas enquanto você, criança, quando as pessoas colapsam essa realidade para você, vinda de descuido, de desamor, invasão, desarmonia e tantas outras coisas aí que nessa minha história vocês vão perceber. Todo esse relacionamento tóxico de diversas pontas. Então conversem com seus filhos, faça eles se sentirem vivos, eles se sentirem parte de você, se sentirem parte do cotidiano da família. Pertencimento é a base fundamental do ser humano, ainda que criança. É muito importante. Bom, nessa casa que eu fiquei muito tempo, fui bem cuidada pela dona da casa, fui destratada por tantos outros, mas enfim. Outras vezes, também eu ficava em casas de parentes, ali mesmo, naquele bairro onde eu morava. Parentes do meu pai, primos dele, onde havia uma família grande, tinha muitos filhos. Ali eu era bem cuidada por todos, apesar de não gostar de ficar lá também, né? Mas porque eu me sentia também muito abandonada, eu dormia por alguns dias, também sem saber quando meu pai ia me buscar, quando a minha mãe ia me buscar. Simplesmente me deixavam lá. Mas
Era bem alimentada, me davam banho, me cuidavam. Mas mesmo assim eu não tinha aquela sensação do pertencimento. Se dentro da minha própria casa eu não tinha, quem dirá na casa de outros? E então eu ficava sempre naquela expectativa. Quando meus pais chegarão? Quando? Quando? E era um evento, assim, eu ficava projetando isso, apesar de tristeza, era um misto de felicidade também, de imaginar de quando os meus pais viriam me buscar. E, gente, isso é horrível. Essa, essa ilusão é péssima. E não me explicavam por que eu estava lá. Simplesmente me deixavam. E quando eu também ficava sozinha em casa, era bastante triste. Era, assim, bastante desafiador. Mas isso eu já era um pouquinho mais velho, eu tinha em torno de 4 anos, 5 anos. De vez em quando a minha mãe me deixava ali sozinha, também naquela cidade, mas num outro bairro. Essa sensação de quando chega uma outra criança, ou quando ela está ali na gestação, você não dá atenção e amor, todo carinho ali para o seu filho mais velho, ele sente que o mundo vai acabar. E eu fui feita de empregada, de funcionária da minha mãe por muito tempo. Afinal, era um troféu que ela estava carregando ali na barriga e logo após no colo, porque era o primeiro filho homem dela. Oh, filho planejado! O filho que ela tanto queria. Que pena que o primeiro filho dela, no caso eu, não era homem, né? Veio uma menina.